Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, desculpa a falta de vídeos, é que na Lesp tá extremamente cansativo. O início é tudo sempre muito complicado, adaptação, gente nova chegando, nomeações, enfim. E eu postei hoje de tarde aí o negócio do plenário, né? E alguns questionaram, e cadê os outros? Os outros estavam pro outro lado, não deu para eu tirar, né? Porque tem um limite para assessoria entrar e onde ficam os deputados, né? Então, do lado que eu estava, não deu para pegar o Bruno Lima, o Coimbra, o Tenente Coimbra, o Castelo Branco, o Bala, mas estavam todos lá. O PSL está cumprindo direitinho, tá? Inclusive o Gil Diniz chega lá 8 horas da manhã e sai quase 11 horas da noite todo dia. O Douglas também. Então eu quero deixar aqui claro para vocês que eles estão, pelo menos aqui em São Paulo, deputado estadual, estão fazendo jus ao dinheiro de vocês e ao voto de vocês. O Coronel Nishikawa tá super presente, tá super ativo, participou da plenária das 2 da tarde às 9h30 da noite, tá? Hoje o Gil deu um show, o Gil, o Douglas e o Arthur, embora o Arthur não seja do PSL, mas ele fez uma defesa excelente hoje do Jair. Então, fiquem tranquilos que tudo está caminhando como tem que caminhar, como o dinheiro de vocês, o meu, o nosso dinheiro paga as contas deles. Então, pelo menos do PSL, está fazendo jus sim. Agora, dos outros partidos, sinto muito, não estão. Basta vocês olharem as fotos, só tinha PSL. Eu deixei umas fotos no meu Facebook, quem quiser vai lá e vê, no meu perfil, não na página, porque eu não mexo na página. Então, quem quiser entrar lá e ver, Camila Abdo. E vejam lá, postei um monte de foto. A Janaína também tá dando um show. Mas enfim, vamos seguir a vida e falar do filho do ex-presidente e atual presidiário Lula, que até confunde, presidente e presidiário. Ex-presidente e atual presidiário Lula. Polícia Federal indica Lula e filho por lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Olha aí, mais um processinho contra o Lula. Essa pessoa, por falar nisso hoje, nossa senhora, é que eu não lembro o nome dele, mas quem liga na TV Alesp vai ver, da sessão da noite, tá? Teve um deputado, se não me engano, do PT mesmo, é que eu não lembro o nome dele no momento, falando Lula livre, Lula inocente, uma outra professora falando em golpe, gente. Ainda usam a teoria do golpe e que contra Dilma e que Lula é inocente, que ele sofreu uma prisão arbitrária. Ai, meu Deus, assistam para vocês verem as coisas mais bizarras que tem lá. Mas seguindo aqui. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente, atual presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu filho Luiz Cláudio por crime de lavagem de dinheiro e tráfico de influência. A investigação que é abastecida pela delação da Odebrecht. Ele recebeu nada mais, nada menos do que 10 milhões numa empresa que ele declarou que só tinha de capital R$1.000. 1.000 para 10 milhões. Tá explicado, né? Porque esse cara saiu do zoológico para ser um grande empresário e como o pai do Pimpolho disse que ele era o Pelé dos negócios, né? Mas ele só virou Pelé dos negócios quando o pai virou presidente, porque antes ele limpava zoológico. Mas enfim, a empresa do filho do Lula se chamava Touchdown e ela recebeu ao longo dos anos vultuosas contribuições, mais de 10 milhões, de grandes patrocinadores, apesar de seu capital social ser apenas de R$1.000, como eu falei para vocês. Os serviços prestados pela empresa Concept estão aproximadamente 600% acima do valor de mercado, haja vista que, segundo afirmado por Adalberto, o delator, o custo da atividade realizada seria em torno de 300 a 400 mil reais. 300 a 400 para 10 milhões é muita coisa, né? Agora eu quero falar rapidinho sobre a história do passaporte que o Bolsonaro liberou sem uma contrapartida para a gente falar do STF, tá? Que o STF está punindo Jair Bolsonaro por algumas razões, mas a gente já vai conversar disso. O Bolsonaro, ele liberou o passaporte, né? As pessoas não precisam mais de visto para entrar aqui. Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão. Não precisa mais de visto. E por que não tem uma contrapartida? Pelo simples motivo que esses países são gigantes e nós somos anões ainda. Então, quem pode mais, manda mais. Quem pode menos, manda menos. Mas vamos ter calma, gente. Vocês já viram americano ilegal no Brasil? Canadense? Não, né?
Japonês ilegal no Brasil? Lógico que não. Todos que estão aqui estão de forma legal, trabalhando, produzindo e ajudando. Então, por óbvio que o Brasil não vai ser uma rota para as pessoas ficarem de forma ilegal. Justamente por isso que o Bolsonaro abriu mão do visto sem uma contrapartida. E na verdade não é uma sem contrapartida, né? Porque a gente acaba se beneficiando até em termos econômicos com os Estados Unidos, né? Importação e exportação, valor de importação mais baixo, acesso a produtos variados. Então, vamos ter calma aí, não crucifiquem Jair Bolsonaro. Ele tá com 3 meses de governo e eu já vi eleitor do Bolsonaro vindo aqui criticar. Vocês têm que ter calma, que nem um monte de gente vem aqui, cadê a reforma da Previdência? Pergunta para a Câmara, não é pro Jair, a parte dele está feita. E aí a gente vai entrar com o STF, que está limitando as ações do Jair Bolsonaro, tá? Que nem a reforma anticrime do Moro também está sendo bloqueada pelo Maia, tá? O Maia não quer deixar o projeto ser julgado. Então, vocês estão cobrando, vocês não, que eu estou generalizando, alguns estão cobrando em instâncias erradas. Do Bolsonaro tá feito. Agora a gente precisa cobrar da Câmara e do Senado. E aí entra a história do Senado e da lava-toga, da CPI, que vocês estão crucificando o Flávio. Então vamos por parte. Vocês lembram da lista do Estadão? O ninho de intrigas, a lista negra do Estadão, enfim. Essa lista está servindo de base para o Toffoli, sim, o Toffoli prejudicar o Jair Bolsonaro e, inclusive, pautando uma coisa que eles chamam de pauta do terror para manipular, para deixar o Palácio do Planalto arredio, para deixar eles tenso, tá? Palácio do Planalto é o Jair e os ministros, tá? Então, a coisa sempre funcionou assim. Nos bastidores, os magistrados nunca barraram uma decisão do Planalto. Eles nunca derrubaram uma decisão do governo. Mas agora o STF está com essa decisão de barrar, sim, porque na cabecinha deles, eles acham que o governo, o Planalto, está estimulando esses ataques virtuais, o que não é verdade. Só que tem um porém aí nessa história, que aí vai ter que ser cobrado do Dias Toffoli, tá? Na semana passada, se não me engano, no domingo, almoçou. Foi sábado ou domingo? Sábado. Almoçou Dias Toffoli, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Jair Bolsonaro. O Olavo participou desse almoço aí, desse jantar. Paulo Guedes, Onyx, Paulo Chagas, ou seja, toda a equipe jantou na casa do Maia, que recebeu esse povo todo, para falar da reforma da Previdência, e o Dias Toffoli falou que sim, que ia apoiar a reforma da Previdência. Agora ele muda de pensamento, por supostamente está sendo pressionado pelos seus pares no STF, falando que o governo estimula ataques virtuais. Isso é uma forma de calar a gente e dificultar a vida do governo e as reformas. Inclusive, levantam-se a hipótese de que esse fatiamento da Lava Jato foi uma das respostas para esses ataques virtuais que eles vêm sofrendo. Então, é como se eles fossem uma criança mimada que não aceitam crítica, né? Você não pode criticar porque ele vai te punir. Inclusive, no mesmo dia que houve o fatiamento da Lava Jato, o Toffoli anunciou que ia fazer a abertura de inquéritos para investigar a existência de fake news, ofensas e ameaças dirigidas aos integrantes do Supremo. Logo depois, sai a lista do Estadão. Nós brincamos muito com essa história da lista do Estadão. Eu, inclusive, brinquei que o Estadão esqueceu de mim, esqueceu do Albi Spider e de outras pessoas, e que eles deveriam fazer a parte 2 da lista. Mas depois que passa, né, esse estopor da brincadeira, a gente para pensar e vê que isso foi sim uma coisa séria. Foi como se o Estadão estivesse pautando o STF, para onde o STF tem que dirigir as suas investigações. Inclusive, dentre todos os alvos, estão o Deltan Dallagnol e o procurador Diogo Castor, que inclusive ele se referiu ao Supremo, o Diogo, como a turma do abafa. Se não fosse somente isso,
Agora eles também vão querer mexer no poder da Receita Federal. Até onde a Receita Federal pode investigar, até onde não pode. Como é que funciona atualmente? Atualmente, a Receita não precisa pedir autorização judicial para encaminhar as informações à polícia e para o Ministério Público quando comprovado que há crime, né? O ilícito penal no fim de um processo administrativo do fisco. O que eles querem agora? Que a Receita peça autorização para o Supremo Tribunal para que ela possa investigar. Isso é uma resposta, na verdade, do Gilmar Mendes, tá? Que foi investigado e ficou possesso, porque, de acordo com o Gilmar Mendes, ninguém fez nada por ele, nem o Planalto, nem ninguém, nem os próprios colegas. Então, isso foi uma resposta. Essa foi a resposta do Supremo, pautar a Receita Federal. Isso é muito complicado, porque agora o Supremo vai poder roubar, vai poder vender decisões, vai poder fazer acontecer, e a Receita, por óbvio, não vai ter acesso a isso. Inclusive, o fato do Olavo ter participado do jantar em Washington deixou muita gente pistolada, e o STF quer ver um movimento do Planalto para apaziguar a situação. Quer dizer, como é que o Bolsonaro vai conseguir pacificar ou vai conseguir conter a nossa opinião em relação ao Supremo? Então, aí a gente vê dois lados de uma situação. Se o Bolsonaro não fizer nada, está na cara que eles vão prejudicar as reformas, que eles vão piorar a situação do país. Se o Bolsonaro começar a controlar, digamos assim, a censurar, vão acusar de censura e ditadura. Vai calar somente a gente que critica o STF, ou vai calar a esquerda, que inclusive inventa que o Jair Bolsonaro tem relação com o tiroteio de Suzano, que a casa do cara que atirou na Marielle estava no nome de Bolsonaro. Então a esquerda é a maior propagadora de fake news, mas o Dias Toffoli e o STF está preocupado com a nossa opinião. Por quê? Porque está incomodando. Porque se fosse mentira, eles não estariam tão preocupados assim. E para quem não lembra, o Cris Acioli, que criticar o Lewandowski num voo e teve que sair de lá direto para a Polícia Federal, o que foi um absurdo, foi uma marca da tirania do Lewandowski, né? Mas se fosse somente o Supremo que estivesse atacando o governo, não, Maia também está atacando, e alvo do Maia é Sérgio Moro, que está dificultando a aprovação do projeto anticrime do Sérgio Moro, e ainda está acusando o Sérgio Moro de copiar um projeto do ministro Alexandre de Moraes e alterar somente pequenas coisas. Ele inclusive chamou o ministro Sérgio Moro de copia e cola, o que foi um absurdo, porque eu duvido muito que o Alexandre de Moraes tenha colocado algo sobre armamento, criminalizar a Caixa 2, quer aumentar penas. Eu duvido que ele tenha feito isso, mas de acordo com Maia, ele fez sim. Inclusive, o ministro Sérgio Moro enviou uma nota através da sua assessoria afirmando que apresentou em nome do governo Jair Bolsonaro um projeto de lei inovador e amplo contra o crime organizado, contra crimes violentos e corrupção, flagelos contra o povo brasileiro. A única expectativa que tenho, atendendo aos anseios da sociedade contra o crime, é que o projeto tramite regularmente e seja debatido e aprimorado pelo Congresso Nacional com a urgência que o caso requer, disse Sérgio Moro. Só que Maia falou que não, que ele vai ter que reformar algumas coisas, que inclusive o Maia chamou ele de funcionário do presidente Jair Bolsonaro e o ministro copia e cola. Então, o Maia falou que não vai dar prioridade neste momento. Inclusive, o Maia quer que o projeto passe por um grupo de deputados que vão por 90 dias, isso mesmo, 90 dias, 3 meses, analisar o projeto do Moro antes de começar a discussão em uma comissão da casa, que é o primeiro passo para a tramitação. A medida, na prática, trava a discussão das propostas, tá? Então, a gente já tá vendo que o negócio já tá de cabeça para baixo, que tá hiper complicado. Aí que entra a história do Flávio, que alguns não conseguem, não entendem que tudo que o Flávio faz, ele discute com outras pessoas. O Flávio, ele não acorda e toma decisão.
Ele tem os irmãos dele que ele discute as coisas. Ele discute com o pai dele. O Flávio não, simplesmente não abre o olho de manhã e fala, quer saber? Eu não vou votar na CPI da Lava Toga, tá? Porque essa CPI não vai passar. O Davi Alcolumbre já falou que tem 13 pontos nela, que é inconstitucional. Vocês realmente acham que o Davi Alcolumbre vai deixar passar uma CPI da Lava Toga? Não vai, não importa quantas assinaturas tenha. Ele vai dar um jeito de barrar porque ele tem rabo preso. Vocês conseguem entender a magnitude disso? De eles começarem a dificultar a aprovação de propostas, a passar propostas. É isso que acontece. Aí vamos voltar aqui para o assunto do Flávio. Aí o Flávio, mesmo com a CPI tendo todas as assinaturas, a gente hoje recebe a notícia de que o Alcolumbre falou que não vai passar porque tem 13 pontos ali inconstitucionais. Aí ele vai e assina, aí chega lá no Supremo e fala assim, olha, filho do presidente também tá assinando a nossa CPI? É assim que o Jair quer a aprovação das reformas? Ah, então tá bom. É assim que funciona. Ou você joga o jogo deles, ou você tá fora. Tá? Agora a gente quer aprovação, porque se não for aprovado a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. Aí acabou a Previdência para todo mundo, porque não vai ter reforma, porque não vai ter dinheiro. Aí não vai ter Previdência, tá? Então, o Flávio, ele joga de acordo com as regras. Ah, mas para que eu votei no Flávio? Ele não tá aprovando nada. Ah, não, você tá lá no Senado. Você tá lá vendo o Senado, então, é isso? Ele não assinou a CPI da Lava Toga porque ele sabia que não ia passar e eles precisam do Supremo para aprovar as propostas, tá? Ai, Camila, a política do toma lá da cá. Não, toma lá da cá é assim. Você aprova isso aqui que eu preciso e eu te dou um cargo. Você aprova isso aqui que eu preciso e eu te dou X reais, X milhões, X dólares, tá? Isso é a política do toma lá da cá. Agora, a política do vamos recuar para a gente conseguir agir se chama estratégia. Porque ninguém governa sem base aliada, base de articulação e apoio do Supremo. Então, para a gente começar a mudar, primeiro deveria estar aprovando as reformas. E segundo, dar um jeito de aprovar a PEC da Bengala e tirar 4 ministros de lá e colocar 4 nossos. É muito mais importante aprovar a PEC da Bengala e derrubar esses ministros do que estar atrás da CPI da Lava Toga, que não vai dar em nada. Gente, não vai dar em nada. O Alcolumbre já falou, se ele não quer, não vai passar. Não adianta a gente ir para as ruas, não adianta a gente fazer nada. Ele falou que tem 13 pontos inconstitucionais. Aí vai tirar os 13 pontos, aí vai sobrar o quê? Nada, porque o que deve ter lá? Revisão das contas bancárias dos parlamentares. É o importante para a gente saber o quanto entrou, quanto saiu e de onde veio. Ah, isso é inconstitucional. Isso cabe à Receita fazer. Só que a Receita agora vai ser pautada pelo STF. Então a gente tem que desacelerar um pouquinho, tá? Entender o cenário melhor para a gente poder agir. Porque se a gente não jogar o jogo deles de uma forma clara, transparente e idônea, óbvio, tá? Sem a política do toma lá da cá, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Quando o Jair no sábado jantou com essas pessoas, né? Com esses, eu vou chamar de pessoas, com essas pessoas, teve gente que veio aqui criticar. Eu postei a foto na comunidade. Ai, eu não votei nele pra isso, eu não votei nele pra isso. Não, querido, você votou nele pra isso. Você votou porque ele fez uma porção de propostas, tá? Uma porção de promessas. E para ele idealizar isso, ele precisa estar em contato com essas pessoas. Ninguém governa sozinho, tá? A medida provisória pode ser cassada a qualquer momento, tá? Ela é cassada, ela pode ser cassada a qualquer momento. Então, você votou para ele articular, para ele aprovar propostas e para mudar a situação do país, tá bom? Então é isso, gente. Desculpa não ter gravado o vídeo, desculpa o vídeo longo, porque eu estou há muito tempo sem gravar e eu acho que agora eu só gravo de novo no sábado, tá bom? Então é isso. Qualquer novidade da LESP, dos deputados que vocês votaram aqui em São Paulo, eu trago para vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.